Lição 7, 11 a 18 de novembro de 2023. Fé gigante. Texto-chave. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. 1 Samuel 17:45. Teaser. Talvez nenhuma outra história da Bíblia tenha mexido tanto com a imaginação como a de Davi e Golias. Apesar da familiaridade da história para todas as gerações, ainda existem vários vislumbres e lições que podem ser extraídos dela. Antes da batalha épica com Golias, encontramos Davi como um humilde pastor, como o filho mais jovem de Jessé e um morador da pequena e comum cidade de Belém. Davi representa o mais improvável candidato a rei, mas Deus avalia a grandeza por um padrão diferente do nosso. Nós consideramos a aparência exterior de uma pessoa, enquanto a preocupação de Deus é com o coração. A experiência de Davi nos lembra das emocionantes recompensas de confiar incondicionalmente em Deus. A despeito dos gigantes que enfrentamos, no fim das contas, Deus está no comando e podemos confiar nele. A história também ilustra o chamado de Deus. Exatamente como Deus chamou Davi para uma visão grande e corajosa, assim ele chama cada um de nós para fazermos parte do seu reino. Ao estudar esta lição, aproveite o máximo do conteúdo. Com certeza, você vai descobrir coisas novas nessa história tão conhecida e vai desejar viver como Davi, amparado pelos braços de Deus. Roteiro original. A história de Davi e Golias talvez seja uma das mais bem conhecidas e queridas na Bíblia. Talvez a perenidade da história possa ser explicada pelo fato de que ela contém elementos essenciais do drama clássico. O menor e mais fraco prevalece contra o mais alto e mais forte. Um rapaz muda o destino de nações. Com a ajuda de Deus, um humilde garoto conquista uma vitória impossível. Leia em sua Bíblia o relato que se encontra em 1 Samuel 16, 1 a 13, 17, 40 a 50. Depois, sublinhe detalhes da história que são novos para você e responda às perguntas. O que você percebe que não tinha notado antes? Por que você acha que essa história atrai tanto as crianças? Qual você considera o ponto mais importante da história? Como ela se aplica à sua vida hoje? Zoom. Leia novamente o texto-chave que se encontra em 1 Samuel 17:45. Observe a indignação de Davi com a arrogância de Golias. Este é o contraste definitivo entre dois estilos de vida distintos. Golias representa a segurança carnal da força, o orgulho do autoengrandecimento, a vaidade da aclamação popular, a ousadia indomável da paixão humana. Davi manifesta confiança tranquila na força divina e na determinação em glorificar a Deus, fazendo sua vontade. A motivação de Davi, expressa nessa ocasião e posteriormente em sua vida, não era a de fazer as coisas à sua maneira, nem de se tornar famoso aos olhos de seus compatriotas, mas de fazer saber a toda a terra que há Deus em Israel. Enumere as seguintes histórias bíblicas em ordem de que as pessoas, em sua opinião, demonstram a maior fé e que mostram menos fé. Enumere a fé de 1 a 10. Noé e a arca. Daniel na cova dos leões. Pedro andando sobre a água. Davi matando Golias. Naamã mergulhando 7 vezes no rio Jordão. Esther aproximando do rei
para salvar seu povo. Moisés guiando os israelitas através do Mar Vermelho. Raabe escondendo os espias israelitas. José recusando a envolver-se com a esposa de Potifar. Abraão oferecendo Isaque como sacrifício. Que nota você daria para Davi? E que nota você receberia? Making of. Como Davi foi escolhido ainda jovem, teria a oportunidade de se preparar para assumir a responsabilidade quando Deus indicasse. Todo ser humano é inconscientemente testado pelos acontecimentos comuns da vida, até Deus poder dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Samuel foi a Belém numa missão, mas ninguém estranhou sua ida àquela cidade sob o pretexto de oferecer um sacrifício. Era comum o profeta ir a algumas cidades para essa cerimônia. Ele aproveitava a ocasião para instruir o povo sobre o plano da salvação e incentivava os jovens a frequentar as escolas dos profetas. Essa era uma maneira de elevar o nível intelectual e espiritual da nação. A altura do gigante Golias é mencionado em 1 Samuel 17,4 como 6 côvados e 1 palmo, ou aproximadamente 2,90 metros. De qualquer modo, o texto de Samuel, encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, bem como outras recentes provas textuais, dão uma altura de 2,05 metros, que é uma altura mais razoável, mas ainda considerada de gigante. Quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, o rei sentiu atormentado. Para aliviar esses sentimentos negativos, Davi foi chamado para tocar lira e cantar salmos para ele. Saul foi submetido ao tratamento com musicoterapia. Ao prestar serviços ao rei, providencialmente Davi foi levado a uma situação em que pôde ter contato com os negócios do governo e com os líderes da nação, os quais apreciaram seus talentos. Saul teria permissão de permanecer no trono até que as sementes do mal em sua vida produzissem sua colheita certa e até que o treinamento inicial de Davi terminasse. Extras. Os textos bíblicos adicionais desta lição expressam a confiança que precisamos manter em Deus quando enfrentamos os gigantes que desafiam nossa vida. Os textos adicionais dessa semana são Romanos 15,4, Deuteronômio 31,8, Jeremias 29,11. Havia muitos soldados competentes no exército israelita, incluindo os irmãos mais velhos de Davi. No entanto, nem mesmo o rei Saul, que era um homem alto e imponente, teve coragem de enfrentar Golias. Por que Davi teve uma postura diferente? Será que ele não sentiu medo em nenhum momento? Em seu livro, David, A Man of Passion e Destiny, Charles Swindoll apresenta lições da história de Davi e Golias. Veja quais são elas. 1. Enfrentar gigantes é uma experiência intimidadora. 2. Entrar na batalha é uma experiência solitária. Ninguém pode lutar por você. 3. Confiar em Deus é uma experiência que dá firmeza. Davi derrubou o gigante com uma pedra, porque confiava em Deus. 4. Conquistar vitórias é uma experiência memorável. Reflita sobre este texto. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Entendeu qual foi o segredo de Davi? Panorâmica. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ficou impressionado com a aparência dos rapazes. Mas Deus lhe chamou a atenção, dizendo que não se impressionasse com a aparência nem com a altura, pois ele não julgava como as pessoas. 1 Samuel 16, 7. A maioria das pessoas gasta horas a cada semana mantendo a aparência exterior, mas elas deveriam fazer ainda mais para desenvolver o caráter interior. Dos versos selecionados em 1 Samuel 16 e 17, o personagem que tem a aparência exterior mais impressionante certamente é Golias. Mas, com todos os seus atributos, o gigante Golias não teve poder algum para derrotar o rapazinho Davi. A diferença estava no coração de cada um deles.
Enquanto Golias era arrogante e blasfemador, Davi amava a Deus e dependia dele em tudo o que fazia. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Leia os capítulos 62 e 63 do livro Os Escolhidos. Davi estava se preparando para ocupar uma elevada posição entre os nobres da terra. Uma compreensão mais clara a respeito de Deus se abria diante de sua mente. Temas complicados eram esclarecidos, as dificuldades eram solucionadas, o que parecia confuso se harmonizava, os obstáculos eram vencidos. Ao ver o amor de Deus nos acontecimentos de sua vida, o coração de Davi pulsava na mais fervorosa adoração e gratidão a ele. Sua voz ecoava na mais vibrante melodia, dedilhava sua harpa com a mais exultante alegria. Então o menino pastor avançava dia a dia, adquirindo maiores conhecimentos, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele. Os Escolhidos, página 398. Assim como Moisés foi preparado para cumprir sua missão, o Senhor também estava educando o filho de Jessé para se tornar o guia do seu povo escolhido. Talvez você se questione a despeito da vontade de Deus para a sua vida, mas já parou para pensar que os planos divinos para você já estavam em andamento antes mesmo do seu nascimento? O Criador do Universo tem trabalhado em seu favor para que os melhores planos para você se cumpram. A única pessoa que pode atrapalhar esses planos é você mesmo. Não são as circunstâncias nem outras pessoas, pois Deus é superior a tudo isso. Mas Ele nunca vai impor sua vontade a você. Como um perfeito cavaleiro, Deus aguarda que você abra a porta do coração para que Ele entre e ali faça morada. A fechadura está do lado de dentro, e só você pode abri-la. Cada dia suas escolhas estão abrindo ou fechando essa porta. Saul começou bem sua tarefa como rei de Israel, mas à medida que ele se afastou dos planos de Deus, sua vida se transformou conduzindo-o à ruína completa, a ponto de ficar deprimido e enlouquecido. Davi, por sua vez, apesar de seus erros, escolheu permanecer dentro da esfera da vontade divina. Desenvolveu um caráter à altura de um grande rei enquanto ainda era um jovenzinho, e, no tempo certo, ele pôde ver todas as etapas dos planos de Deus se cumprindo em sua vida. O navio está seguro no porto, mas os navios não foram construídos para isso. John Sheed. Nosso maior medo não deveria ser do fracasso, mas de ser bem-sucedido em algo que realmente não tem valor algum. Desconhecido. Além disso tudo, Deus não mudou. Exatamente como ele ungiu um jovem de excelente caráter nos tempos antigos, assim ele continua a chamar os jovens de caráter para fazer diferença no mundo hoje. E então, você está desenvolvendo o tipo de caráter que Deus pode usar? Os capítulos 62 e 63 estão disponíveis.